Olá, meu nome é Gabriela Amarante, sou aluna do mestrado em Biotecnologia e atuo na pesquisa junto ao LDBO, o Laboratório de Desenvolvimento e Bioengenharia do Osso, coordenado pela professora Luciane Portas Capello. Eu vou apresentar para vocês o projeto que eu venho desenvolvendo com o tema Perfil de Voluntários Participantes do Projeto de Pesquisa para Tratamentos das Sequelas da Covid-19. Esse projeto é desenvolvido juntamente com a aluna de iniciação científica Larissa Slivka e com colaboração do professor Dr. Rodolfo de Paula Vieira e a doutora Maísa de Paula Rodrigues. Nos últimos anos, vivenciamos um surto da pandemia causada pela Covid-19, que desde dezembro de 2019 vem fazendo vítimas ao redor do mundo. Atualmente, a situação está mais controlada após o desenvolvimento e aplicação da vacina na população. Porém, até o primeiro semestre de 2022, as vítimas de Covid-19 aqui no Brasil já ultrapassaram os 34 milhões de casos confirmados e 680 mil mortes, segundo a OMS. Uma das causas da gravidade e mortalidade da doença está associada à tempestade de citocinas e, apesar de não se saber ao certo como a Covid-19 promove essa tempestade, sabe-se que o sistema complemento, que é o principal mediador humoral do processo inflamatório junto aos anticorpos, promove principalmente a ativação de macrófagos e neutrófilos, bem como a expressão aumentada de TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 1 beta. Esse estudo tem, então, por objetivo traçar o perfil de paciente pós-Covid-19 que se apresentaram voluntariamente no ICT no início de 2020 para participarem desse estudo, buscando compreender mecanismos moleculares e padrões presentes na doença. Para a realização deste trabalho, foram obtidas amostras cedidas pelo grupo do professor Dr. Rodolfo de Paula Vieira e tabuladas numa planilha Excel para a realização da primeira análise de perfil amostral, obtida através de questionários aplicados. Em um segundo momento, foi analisada as citocinas séricas alicotadas em microtubos plásticos e condicionadas a menos 80 graus para preservação. 110 questionários foram obtidos e 80 amostras séricas foram colhidas. A amostra foi dividida e classificada em A1, homens não internados, A2, mulheres não internadas, B1, homens internados e B2, mulheres internadas. Percebe-se uma maioria amostral do grupo A2, mulheres não internadas. Pelo perfil nacional, sabe-se que a contaminação se deu de maneira mais proporcional, enquanto que as internações foram majoritariamente masculinas. Já é descrito na literatura a menor procura dos homens para serviços de saúde. Tendo em vista que a participação na pesquisa demanda interesse e disposição por parte das pessoas, esse pode ser um reflexo nesse quadro. A maioria da amostra é composta por adultos, representando 81% do total, 1% é representado por jovens e 18% por idosos. Esses dados são parecidos com a faixa etária dos brasileiros, que possuem adultos em sua maioria, representando 42% da população. Todas as idades podem ser infectadas pela Covid-19, porém sabe-se que a taxa de gravidade e mortalidade da doença tem sido observadas principalmente em idosos. Análises de comorbidades desses pacientes, utilizando os parâmetros de IMC, demonstrou que 79% da nossa amostra estão com sobrepeso e obesidade. Um crescente corpo de evidência aponta a obesidade como uma comorbidade que aumenta os riscos de contração da Covid-19 e também da sua internação. Estudos afirmam existir uma ligação metabólica direta entre o estado de inflamação e a tempestade de citocinas. Na análise dos níveis séricos de citocinas, foi observada uma alta variância nos dados obtidos. Então, a fim de evitar valores discrepantes nos outliers, prejudicando a significância da estatística F, eliminamos do estudo a amostra de maior valor e a amostra com menor valor para cada grupo, totalizando, então, 72 amostras séricas das citocinas analisadas. O teste novo fator único foi aplicado nos dados para observar se há ou não diferença estatística das citocinas em relação ao sexo e internação desses pacientes. A análise dos níveis séricos de TNF-alfa, interleucina 17, interleucina 12p70 e interleucina 12p40 não apresentou diferença significativa nos dados obtidos, demonstrando que nos pacientes infectados pela Covid-19, participantes desse estudo, os níveis séricos das citocinas não variam significativamente em relação ao sexo dos pacientes, nem em relação ao fator de internação. Fatores séricos analisados de interleucina 6 apresentaram diferença significativa entre os grupos, sugerindo que uma influência no fator sexo e internação sugerindo haver, né, uma influência no fator sexo e internação para essa citocina. Por fim, nós obtivemos um perfil de pacientes das amostras e pudemos traçar um comparativo com o perfil nacional do primeiro semestre de 2022, que corroborou para pontos como idade e comorbidade serem agravantes no caso da Covid-19. E como demonstrado nos resultados, a amostra possui em sua maioria pacientes com sobrepeso e obesidade. E já é observado que pessoas obesas e também pessoas com doença de Crohn, por exemplo, apresentam densidade mineral óssea diminuída, o que nos leva a pensar que outros sistemas desses pacientes ou dos pacientes com o mesmo perfil devam ser analisados. O estudo ainda está em andamento e novas análises poderão ser realizadas a fim de traçar um perfil mais preciso desses pacientes. Muito obrigada pela sua atenção.